Olá, tudo bem? Hoje a gente vai falar aqui sobre o Elas Marchavam Sob o Sol, de Cristina Judar. Esse livro é um romance, tem 160 páginas, foi publicado pela editora Dublinense, que é sediada em Porto Alegre, em 2021. Olá, Cristina, é um prazer te receber aqui hoje no canal Outro Livro. Olá, Ricardo, tudo bem? O prazer é todo meu. Obrigado pelo convite. Maravilha. Faz tempo que a gente estava tentando acertar os horários para essa Pois conversa. é, pois é, finalmente conseguimos. Que bom que deu. Também estou pedindo que quem estiver assistindo a esse vídeo, se quiser, se inscreva no canal, comente, compartilhe. Sempre é interessante essa ampliação das nossas conversas aqui. Bom, Cristina Judar tem formação em jornalismo, ela trabalhou para diversas publicações em redação e edição. Suas primeiras publicações foram duas graphic novels, Lina, de 2009, e Vermelho Vivo, 2011. Seu livro de contos, Roteiros para uma Vida Curta, de 2016, recebeu menção honrosa no Prêmio Sesc de Literatura. Seu primeiro romance, 8/7, 2017, foi finalista no Prêmio Jabuti, de 2018, ganhador do Prêmio São Paulo de Literatura, de 2018. E o segundo romance, Elas Marchavam Sob o Sol, que a gente mostrou aqui, na verdade, tá? Teve recentemente direitos de publicação e tradução vendido para editoras de outros países, como a Itália, como o Egito, como Moçambique. Cristina também ministra desde 2016 um módulo de escrita literária no CLIP, Curso Livre de Preparação do Escritor, promovido pela Casa das Rosas, Poieses, São Paulo, e atualmente faz mestrado em Estudos Comparados de Literaturas de Língua Portuguesa na USP. Esse romance, Elas Marchavam Sob o Sol, ele é dividido em 12 capítulos, cada um deles nomeado com um mês, de janeiro até dezembro, e em cada capítulo intercalam-se narrativas que têm subtítulos. Esses subtítulos, em geral, são os nomes, principalmente das duas protagonistas que aparecem mais, que é a Ana e a Joan. Se estiver errado, depois você me corrija, por favor, que são os personagens centrais, mas também outros personagens que com elas interagem. E também algumas cartas assinadas por diferentes pessoas. O romance acompanha esse percurso das protagonistas, duas jovens diferentes, como está aqui na contracapa. Daí eu vou pedir que Cristina comente para a gente depois. Ana e Joan. A primeira é diurna e contemporânea, bombardeada pelo consumismo e por pressões estéticas e comportamentais. A segunda é noturna, influenciada por noções de ancestralidade, ritos de passagem e intuições do inconsciente. Ambas estão prestes a completar 18 anos e acompanhamos suas histórias em paralelo mês a mês, até a data de seus aniversários. Mas não se engane, mais do que o relato da jornada de duas jovens mulheres, Elas Marchavam Sob o Sol é um romance sobre violência, perseguição religiosa, perda de liberdade e direitos, além de ser um libelo sobre a necessidade dos ritos, dos sonhos e da ressignificação dos corpos, questionando papéis sociais através da linguagem vibrante e singular de sua autora. Resume bem a história, mas eu acho que também pode até fechar um pouco. E aí, por isso que eu queria começar pela contracapa, Cristina. Eu quis começar por aqui, porque ali está um texto que resume, né, o romance numa perspectiva que é a do livro, também enquanto produto final ali, né? É a primeira informação que quem vai ler o livro, além da ilustração, do título, do seu nome, se depara. Então, eu queria, talvez, fazer uma relação dessa contracapa que fecha, de certo modo, o livro, né? Porque ele apresenta o livro para quem vai ler, retomando um pouco o seu projeto de escrita, Cristina, desse romance, te pedir que nos dê um pouco o descritivo daquele início, o que te motivou, foi te motivando a escrever o livro, e depois disso, que você contasse esse start da escrita,
que você comentasse sobre como esse resumo da contracapa se relaciona com aquele início com que você começou o seu romance. Tá certo. Bem, o livro é sempre uma viagem, né, que a gente embarca. Então, claro que a gente sempre tem aquela ideia de início, que se projeta quase como um sonho, uma imagem inicial. E aí, conforme a gente vai trabalhando nele, ele mesmo vai passando por transformações e novos elementos vão aparecendo e vão surgindo que vão enriquecendo aquela ideia inicial, vão trazendo novos elementos e inclusive mudando, né, alguns cursos, alguns direcionamentos que antes haviam sido planejados. Mas a ideia, basicamente, surgiu de uma foto, que eu vi uma foto antiga. Eu gosto muito de escrever a partir de imagens, eu adoro fazer isso. E mesmo com contos e com exercícios, assim, que eu sempre fiz, eu sempre gostei. E nesse romance não foi muito diferente, assim, eu vi uma foto, mais ou menos dos anos 50, em PB, de duas mulheres fantasiadas, assim, e uma estava em cima da outra, e aí eu olhei aquela foto e falei assim, gente, eu preciso escrever alguma coisa em cima dessa imagem, eu preciso criar um mundo, um universo baseado na vida dessas duas mulheres. E aí, aos poucos, eu comecei a estruturar esses dois pilares, que são Ana e Joan, né? Que você falou direitinho, não precisei corrigir. Mas muita gente fala Joan também, o que não haveria problema algum. Cada um pronuncia da maneira que quiser. Então, eu pensei inicialmente nesses dois pilares, nessas duas forças, que, na verdade, apresentam-se como opostas, mas são complementares, são dois lados de uma mesma face. Para mim, isso foi muito importante de ser trabalhado o tempo inteiro, e eu acredito que, sem querer dar muito spoiler, mas no final do livro isso se concretiza, digamos assim. Então, eu quis justamente trazer diferentes aspectos, primeiro desse nosso mundo de agora, da questão do imediatismo, do consumismo, das pressões de ordem estética no que diz respeito à própria aparência física, que mulheres jovens, principalmente, né, sofrem nessa fase da vida, que é uma fase também tão delicada, em que tantos sentimentos e emoções e mudanças mesmo no corpo acontecem. Então, unir toda essa ebulição dentro e fora do corpo, eu acho que foi algo muito interessante de ser trabalhado, e por isso que eu escolhi também essa fase da vida para as duas. Porque acho que essa transição dos 17 para os 18 anos, tanto na nossa sociedade, pensando nessa questão mesmo civil, quanto a questão interna, a questão interior, a questão hormonal, uma série de fatores, eu acho que fazem com que seja internamente e externamente, simbolicamente muito forte, né? Também. Então, para mim, foi muito importante trabalhar essas duas mulheres dessa forma. Então, pensando um pouco em Ana, primeiro, foi justamente isso, como eu havia falado. Ela, mais essa questão do nosso mundo aqui, do capitalismo, do consumo, das pressões em relação a como ela deve se mostrar para o mundo esteticamente, para que ela seja aceita, para que ela seja vista como uma jovem de sucesso, como uma mulher ideal, digamos assim. E porque caso ela não cumpra alguns requisitos, ela pode ser o oposto de tudo isso, ela pode ser rejeitada, ela pode ser vista como uma mulher fracassada ou aquela que é posta de lado, aquela que é marginalizada. Então, todas essas pressões e microviolências que são colocadas, né, pela mídia, pelo comercial de TV, pela cinta emagrecedora, que é meio visto como uma certa coisa inocente, né? A gente, é só um comercial de cinta emagrecedora que está ali, mas não é só uma cinta emagrecedora, né? Tudo aquilo que está por trás do que a propaganda, a publicidade, o marketing estão ali diariamente incutindo, né? Inserindo, injetando, projetando nas mentes, tudo isso
de maneira que às vezes parece ser inocente ou não, quer dizer, ela não é, né? Ela está fazendo transformações, está fazendo mal, está violentando de alguma forma, está fazendo com que mulheres se sintam mal em relação aos próprios corpos, né? Porque não tem, de repente, aquela imagem que seria considerada a perfeita, ideal, e tudo isso. Então, Ana, eu quis trabalhar muito isso, mas não no sentido também, é interessante falar, porque algumas pessoas vieram falar para mim que quando viram essa sinopse que você acabou de ler, esse texto da quarta capa, que seria quase que um paratexto, né? Um texto que também faz parte, falaram, mas eu imaginei que a Ana seria superficial e a Joan que seria a profunda. E a Ana não é superficial, a Ana, ela também faz reflexões, ela também é profunda. E justamente isso, eu não quis trabalhar com estereótipo, então, de deixar a Ana superficial e aí a Joan que seria a profunda. Não, a Ana, ela está inserida nesse mundo, mas ela reflete sobre esse mundo, né? Eu acho que eu quis dar a riqueza da personagem, eu não quis deixá-la superficial só para que combinasse, digamos assim, com a superficialidade do mundo capitalista, digamos assim. Então, para mim, foi muito mais interessante colocar uma personagem que reflete, que mesmo com seus conflitos interiores, né, mas que de alguma forma sente que aquilo dói nela e da maneira, as maneiras como ela faz para sobreviver a tudo isso, né? Sejam elas as mais diferentes maneiras, assim, a maneira como, por exemplo, a morte da libélula, né? Como é que ela precisa matar uma outra vida para que ela também consiga, de alguma forma, sei lá, né, saciar algum lado dela, alguma perversão dela. Então, tudo isso, para quem lê o livro, eu acho que fica evidente. E em Joan, nesse tempo mítico que ela trabalha, a gente já tem uma outra dimensão, a gente já tem uma outra camada que se soma à Ana, que é justamente aquela ideia também, não fica muito claro de que tempo ela é, de que período histórico ela é. E isso foi bem proposital. Então, e quis trabalhar um pouco com essa questão das lendas. Eu fiz pesquisa sobre lendas que envolvem mulheres, que envolvem essa coisa da avó, que é meio bruxa e que inspira a mãe, que passa o conhecimento para a filha, e que, por sua vez, é a neta. Então, esses saberes geracionais que vão passando de mulher, né, para mulher, de avó para mãe, para neta, eu quis trabalhar muito isso esses arquétipos assim na criação da Joan. E aí nela já se enquadram também essas questões tanto da religiosidade, da espiritualidade, de outras vias de se ver o mundo, através do sonho, através do símbolo, e até a maneira de se colocar o próprio corpo, usar o próprio corpo para se chegar a alcançar outros estados de consciência, como que elas usam o próprio ambiente da casa, a chama da vela, para que isso também propicie um estado de consciência alterado e que elas alcancem determinados saberes. Então, a Joan, ela vai muito por esse caminho mais mítico do inconsciente, do sonho. E digamos que eu vou costurando essas duas existências, elas vão meio que se espelhando e meio que se entrelaçando, para que, enfim, no final a gente tenha uma, não sei se conclusão, mas uma integração, digamos assim. E claro que, como você bem disse, outras vozes se somam a essa relação. E aí e tudo isso vai enriquecendo também e essas vozes vão trazendo outros elementos que vão compondo, né, essa trama, assim, como se fosse uma grande tapeçaria, assim, que vai sendo tecida também. E essas vozes vão trazendo outras cores, outras tonalidades, outras notas musicais que vão compondo aí essa sinfonia, vai. Sim, aquilo que o Bakhtin falava de polifonia acontece, né? Essas outras vozes todas fazendo
às vezes falando em nome próprio, mas também fazendo essas vezes de um coro, né, que vai repercutindo cada uma das passagens com as duas personagens centrais. Porque, assim, para além da própria do próprio enredo que está aqui presente, né, que você apresentou agora, descreveu as personagens, tem uma questão que eu acho central aqui no livro, que é a estrutura dele. Isso me atraiu muito, assim, que, primeiro, né, essa ideia de fazer o livro correr pelos meses de um ano, eu achei isso muito interessante. Por quê? Porque já dá uma dinâmica ali cronológica, assim, temporal, que acaba movimentando o nosso imaginário dentro dessas trajetórias das duas personagens. E eu acho que isso é muito importante, porque ter essa dinâmica, porque essas personagens muitas vezes são um tanto quanto estáticas, né? Elas estão falando, não é um romance assim, de muita, digamos, ação nesse sentido tradicional da ação. Então, elas falam muito, refletem muito sobre as suas vidas. Você colocar essa dinâmica nessa estrutura cronológica desses meses, eu achei muito interessante. Então, eu queria te perguntar como é que você pensou essa estrutura, como é que você pensou a alternância de vozes. Talvez você já tenha respondido um pouco quando você disse que queria falar sobre as duas mulheres da fotografia, se teve outros formatos que você testou, né? E também, inclusive, talvez você pudesse falar de algo que está presente aqui, que é uma outra camada ainda, que é essa camada das cartas, né? Que ficam assim, não são diretamente relacionadas ao enredo propriamente, mas que comentam, né, outras situações de violência, de tortura. Então, é um romance de muitas camadas, assim, eu acho interessante nesse aspecto. Talvez você pudesse falar sobre essa estrutura, como é que você pensou e foi, né, polindo essa estrutura até chegar no que você publicou, no fim das contas. Tá, eu vou tentar lembrar de todos os aspectos que você colocou. Qualquer coisa você me lembra se eu esquecer de algum, tá? Bem, falando sobre a estrutura, eu não testei outras formas. Eu meio que determinei que seria que ele teria como marcos, né? Essa questão dos meses, então que a passagem do tempo seria determinante e que conforme o tempo fosse passando, os meses fossem passando, as transformações e diferentes vivências delas fossem apresentadas. Então é bem isso, a dinâmica do livro ela está diretamente relacionada à passagem do tempo cronológico, embora exista um outro tempo que corre em paralelo, que é justamente o tempo mítico, até também numa Uhum, passagem da Ana, em que ela fala sobre os relógios, que as pessoas são relógios, né? Quando ela fala da avó dela, que é um relógio aquele de pêndulo antigo, que é um relógio que parou de bater. Então, essas reflexões sobre a passagem do tempo também, elas estão muito presentes no livro. Acho que o elemento tempo, ele é quase que um personagem, eu arrisco dizer assim, que está o tempo todo ali, de alguma forma implícito ou explícito, mas o elemento tempo ele tá ali envolvendo, digamos, todos os capítulos, né? Ele é quase que uhum. um personagem implícito e explícito. E o tempo das diferentes maneiras como ele se apresenta. Para mim foi muito interessante trabalhar dessa forma, foi a estrutura inicial que eu determinei. O que aconteceu foi que conforme eu ia trabalhando, justamente eu sentia essa necessidade de acrescentar outras vozes que tornassem essa narrativa ainda mais rica em relação àquilo que eu queria dizer. Então, para cada mês, havia um tipo de situação específica ou algum tipo de subjetividade que eu queria enfatizar. E aí, essas vozes que se somaram, essas personagens que se aproximaram, elas trabalham essas subjetividades, mesmo que num outro momento, num outro contexto, numa outra situação, mesmo que elas nunca tenham encontrado
nem a Ana, nem a Joan, elas têm alguma conexão com aquilo que está sendo abordado naquele mês. Então, eu tive essa preocupação de fazer isso, de fazer essa relação, né, de unir essas vozes que trariam um novo elemento. Então, por exemplo, como o livro ele fala muito sobre opressões e sobre violências, mesmo as mais silenciosas, mesmo aquelas violências das mais explícitas, aquelas que a gente não identifica que são violências, que estão tão vistas com tanta naturalidade, estão tão normalizadas já na nossa vida cotidiana, que a gente já nem encara mais como violências, ou nunca encarou como violências. Então, esse livro ele está o tempo inteiro trabalhando com isso também. Ele está meio que escancarando e colocando em evidência essas violências. Essas vozes, elas colaboram para isso. Eu achei importante trazer essas vozes, né? Então, todas as personagens que se aproximam, eu gosto de dizer isso, se aproximam, porque é algo que, para o escritor, enquanto a gente está trabalhando, é como se realmente a gente sentisse essa aproximação dessas vozes. Eu acho que a gente sente essa necessidade, o livro pede, e aí a gente tem que se Uhum. render a isso. A gente não tem muita autonomia nesse sentido, assim. É uma necessidade muito mais do livro do que só minha, sabe? E aí essas vozes se aproximam e trazem esses novos vieses, digamos assim. E por ser um livro que fala de violência, fala de corpo, e fala também de violências nas subjetividades, no mundo interior, eu achei que, em um determinado momento, e a criação desse livro ela se deu grande parte, a finalização dele, principalmente, foi no período da pandemia, Uhum. em que a gente presenciou situações muito catastróficas, né, no mundo e no Brasil, e a gente viu situações, enfim, de autoritarismo escancarado, de opressão, de uma série de coisas, né, de coisas, de injustiças. E aí eu fiquei pensando isso, né, falando, nossa, como essas vozes que estão aqui no livro presentes, elas acabam evocando traumas nossos, fantasmas nossos, entre aspas, do passado, que não são tão do passado assim. São fantasmas que estão aqui, ó, eles estão aqui atrás da gente. E que naquela época eu sentia muito medo que eles realmente retornassem em carne e osso, sabe? Em carne viva. Por isso que eu senti uma extrema necessidade de colocar essas vozes dessas mulheres que foram aprisionadas e torturadas no período da ditadura militar no Brasil. Eu fiz uma pesquisa sobre mulheres que foram guerrilheiras mesmo e atuantes aqui no Brasil especificamente, e inclusive tem um documentário da Lúcia Murat maravilhoso que se chama Que Bom Te Ver Viva. Ele também foi um dos elementos, assim, um dos mananciais mais importantes para mim. E você ouvir aquelas mulheres falando sobre as torturas que elas sofreram e os processos, e como elas estão hoje, que marcas elas carregam, ou como elas se transformaram, como elas estão, de que formas elas renasceram, de que formas elas morreram. Tudo isso para mim foi muito inspirador para que eu, né, na ficção, eu criasse também vozes que pudessem falar sobre isso. Então, para mim, foi quase que uma necessidade que estava ali totalmente relacionada com aquilo que eu procurei trazer no livro. Então, trouxe essas vozes, essas cartas dessas mulheres que foram torturadas, e cada uma de uma maneira, cada uma com uma visão, inclusive em relação à própria tortura e ao próprio torturador, totalmente diferente. E isso para mim foi muito, muito importante. Assim, eu acho que trouxe para o livro também uma outra camada que eu achei fundamental, assim, que eu tinha que fazer isso. Acho que se eu não colocasse isso,
eu acho que o livro não ficaria inteiro da maneira como eu considero, como eu considerei assim que eu finalizei, né? Então, eu não sei se eu respondi todos os seus questionamentos ou tudo que Acho que você sim. colocou. Essas cartas até dão a impressão de cartas transcritas no fim das contas, né? Você está dizendo que são criações e tal, mas Sim, elas dão de fato essa impressão, e eu acho que trazem de fato assim mais camadas históricas, né? E mostram a interpenetração de tempos que está presente no romance também, nesse ponto de vista político, né? Agora, você estava falando da questão do tempo, e aí eu me lembrei desse capítulo de Júlio, no qual a Joan, que tem essa vivência toda do tempo imemorial e ancestral, ela vai pontuando no relógio ali uma insônia, né? É muito interessante esse capítulo aqui, é um dos que eu mais gostei, assim, acho bem legal mesmo. Mas então, daí de repente a gente poderia falar justamente disso que você de certo modo já insinuou aí bastante, que é a condição de texto político do seu livro, né? Da política do corpo, da política da sexualidade. Você até disse que são coisas que estão assim no passado, tal. Mas se a gente olha, né, Cris, o que está acontecendo, por exemplo, na Suprema Corte nos Estados Unidos agora, com relação ao casamento gay, com relação às cotas mesmo, tudo caindo por terra, assim. Então, as coisas estão muito presentes e com projeção de futuro, né? A gente vive nesse tempo fundamentalista aí em que tudo é guerra, no fim das contas, e é assim que a gente tem que encarar, né? Mas o seu livro, então, ao mesmo tempo que ele é narrativo, ficcional, eu acho que também é poético, traz uma questão estética que eu quero discutir um pouco mais à frente, mas ele traz essa condição política de um discurso e quer fazer uma intervenção política, né? Isso já aparece na epígrafe que você traz da Daiane de Prima. Então, eu te pediria que falasse um pouco sobre a escolha dessa epígrafe, de como você vê a sua escrita enquanto elemento de militância. Tem, por exemplo, né, você mencionou aí aquele início do capítulo Outubro, no qual a Ana escuta vozes do espelho, e que são vozes bem políticas, né, bem atuais, né, do tempo da escrita ali mesmo, praticamente, ali na página 123, 124. Então, eu queria que você explicitasse um pouco mais essa condição que você vê do romance enquanto um ente político também, né, e de militância. o que eu penso é o seguinte, analisando um pouco tudo que eu escrevi e o que eu continuo pensando em escrever, eu acho muito difícil desvincular, pelo menos aquilo que eu crio, de uma atuação política mesmo, de algo que não tenha relação. Quer dizer, tudo que a gente faz é político, na verdade. Mesmo quando a pessoa vira e fala, mas eu não quero saber de política, eu não quero me envolver. Isso já é um posicionamento né, político, enfim. Mas, realmente, no momento em que eu estava pensando o romance, que eu estava finalizando o romance, que eu estava naquele momento de lapidar mesmo o trabalho e de ler e reler, e a situação, o momento político do Brasil, quer dizer, tudo que estava acontecendo, para mim seria quase que impossível, assim, não, e ainda num livro que fala sobre violência, e violência em diferentes formas, né? Não falar, não abordar esse aspecto político seria algo que não teria como, eu teria que me forçar horrores e mesmo assim acho que eu não conseguiria. Então, sim, eu acho que o livro ele tem muito esse aspecto, mas também deixando bem claro que ele não é um panfleto, né, de militância apenas, né? Então, eu tenho muito essa preocupação também de estou fazendo literatura, né? Não estou só fazendo militância, senão eu escreveria também
um jornal ou um texto não ficcional falando sobre as minhas convicções políticas e já estava de bom tamanho. Quer dizer, eu acho que a questão faço literatura e trabalhei, né, faço e fiz literatura, trabalhei com todas as questões, as qualidades, digamos assim, ou características da literatura, tudo que ela pode me oferecer. Então, a questão da linguagem, que é algo que eu gosto muito, é um aspecto que eu gosto muito de trabalhar, questão da sonoridade, questão da poética, tudo isso para mim é muito importante também, e diferentes camadas, né, de significado, de interpretação. E sim, digamos que essa camada política, ela é bem importante, ela fica evidente. Talvez ela realmente ressalte como a prioritária, vai, mas ela não é a única. Isso que eu gosto também de dizer, quer dizer, ainda é um livro de ficção, né, que trabalha muitos aspectos. Mas eu gosto sim e eu acho que assim, no momento que eu vivo, no tempo que eu vivo, eu acho que eu não conseguiria escrever um livro que fosse totalmente destituído dessas questões assim políticas ou de questionamento em relação ao tempo que eu estou vivendo, as violências que se dão em relação a diferentes formas de existência, diferentes escolhas, a corpos, e tudo isso que a gente está vivendo, como você bem colocou, não só no Brasil, mas no mundo a gente está vendo, né, esse avanço da extrema direita, que é bem preocupante. Então, que está realmente influenciando e está fazendo com que a gente está causando muitos retrocessos e algumas conquistas, né, sejam perdidas, ou estejam sendo ameaçadas. Então, a gente está vivendo um momento muito complicado e acho que a literatura ela vai de uma maneira meio que não tem como ela não refletir isso de alguma forma, né? Então, pensando que eu escrevo sobre o meu tempo, eu não conseguiria não colocar esses aspectos, não inserir esses aspectos. Mas não somente eles, claro, mas eles estão sim, com certeza eles vão estar presentes, e eu fico feliz que eles estejam, e para mim é uma satisfação que eles estejam. E se eu puder promover algum tipo de reflexão nesse sentido, eu também fico bem, bem feliz que eles estejam assim pela literatura. Eu tive um contato com uma professora, só para dar um exemplo, né, de uma escola numa cooperativa aqui do interior de São Paulo, que trabalha com adolescentes na faixa dos 15, 16 anos, e ela falando o tanto que elas marchavam foi rico para discussão em sala de aula, em relação a uma série de questões. Então, especialmente em relação às questões de pressão estética, em relação ao próprio corpo, para as jovens, a questão política, quer dizer, eu fico bem feliz, né, de pela literatura poder de alguma forma favorecer, estimular esse tipo de reflexão. Não é apenas um folheto, né, é uma obra literária que entre as várias camadas que ela traz também essa maneira de se ver, de interpretar o mundo. Então eu gosto muito de fazer isso. Para mim é bem importante, assim. Acho que eu respondi a sua pergunta. Eu acho que uma coisa que você falou agora aí e que eu acho que é fundamental para pensar o Elas Marchavam é essa ideia de que é um livro com várias camadas, porque há passagens que para mim são bastante herméticas, até fechadas, assim, de difícil interpretação, pouco referenciais, né? Principalmente lá quando tá, eu acho mais quando aparece a Joan, mas há passagens que são bastante explícitas também. Então, você consegue, no fim das contas, conversar com todo mundo. Eu acho que o livro consegue conversar com todo mundo, oferecendo diferentes níveis, ou nível não é a palavra ideal, diferentes qualidades, talvez, de fruição da obra. Assim. Até queria te perguntar um pouco como é que você pensa a,
Se você pensa o leitor, no fim das contas, ou a leitora, os leitores, quando você está escrevendo, né? Como é que você equaciona isso de não querer fazer um panfleto, mas, Sim, ao mesmo tempo, se comunicar de algum jeito, né? Como é que claro. fica isso quando você está escrevendo essa antevisão de como vai ser lido, talvez? Isso é um aspecto que deriva em muitas conversas com editores, com leitores, com pessoas que às vezes a gente mostra o livro antes mesmo de lançá-lo, justamente para que várias pessoas possam ter esse olhar e possam opinar e possam dizer, tá hermético, tá de difícil compreensão, ou não, ele tá, ele é acessível, digamos assim, ele tem uma linguagem acessível, ou ele está bem equilibrado. Quer dizer, a minha preocupação é não abrir mão do que, para mim, em relação ao trabalho de linguagem, é importante, que é essa coisa do fazer literário mesmo. Para mim é muito importante, assim, porque aí a gente já resgata um pouco, quando você falou, né, que eu vim do jornalismo e tal, digamos que o trabalho de linguagem, para mim, é um dos aspectos mais importantes da literatura, que eu escrevo, justamente porque eu venho de uma prática e de uma escola em que o texto deveria ser de uma forma em que da maneira como os outros gostariam que eu escrevesse, ou de uma forma a mais, digamos, simples possível para que o máximo de pessoas possa entender, né? Então, você não escreve exatamente da maneira como você quer, você escreve para que, né, para atender uma demanda do outro, alguma coisa assim. E na literatura foi um momento em que eu falei, tá, agora eu posso escrever da maneira ou das maneiras que para mim são interessantes, que para mim fazem sentido, que eu consigo perceber mesmo essa, digamos, essa marca artística, né, que seria essa minha marca mesmo, Uhum, digamos, essa minha voz, como pessoa que escreve. Então, eu não busco hermetismo e não quero ter digamos que, ser uma pessoa vista como alguém que escreve de maneira hermética, ou que só alguns poucos iniciados são capazes de entender. Não tenho isso como objetivo, não tenho mesmo. Então, o que eu tento fazer é equilibrar, né? Então, nesse livro, eu tentei justamente equilibrar, quer dizer, mesmo para um leitor pouco habituado a algumas construções que às vezes são um pouco poéticas, um pouco diferentes daquilo que se lê, digamos, de maneira mais, sei lá, ampla, em diferentes veículos que a gente tem por aí, ou mesmo até em livros. Eu acho importante oferecer ao leitor também essa experiência, para que ele também desenvolva não digo capacidade, né? Porque capacidade todo mundo tem, mas essa forma, né? Outras formas de ler literatura. Acho isso uhum, importante. Se você nunca tem exposição àquilo que é diferente, você sempre vai achar impossível de ler. Então, quer dizer, a primeira vez que eu li uma Hilda Hilst na minha vida, eu falei, opa, né? Eu peguei um fluxo-floema a primeira vez, eu senti um certo estranhamento, né? Eu falei, não estou conseguindo alcançar, mas aí, conforme eu ia me expondo àquela forma de literatura, aquela forma de escrita, eu também fui entrando, eu me permiti entrar e me permiti entender. Quer dizer, leva um tempo também para você se habituar àquela forma de construção que não é a mais habitual. Com Clarice Lispector, a mesma coisa, né? Pode gerar um estranhamento. O que eu estou dizendo? Não estou me comparando a nenhuma delas. Mas o que eu estou dizendo sim, acho importante a gente expor também ao leitor diferentes construções para que ele também
consiga sair do lugar comum, né? Acho isso enriquece todo mundo, né? Acho que isso é enriquecedor. E em Elas Marchavam, é o que você falou, são trechos que são, digamos, de modo geral, muito fáceis de ser entendidos, outros são um pouco mais, que a gente fala desse tempo mítico, desse sonho, ou, por exemplo, em uma passagem em que a Joan toma aquela bebida ritualística, e aí ela tem uma série de visões, quer dizer, logicamente que a maneira como aquele texto vai ser escrito não vai ser objetivo, claro, falando de uma situação em que a pessoa atravessa a rua para comprar, sei lá, qualquer coisa, quer dizer, a própria linguagem também vai corresponder a uma imagem, né, que se está tendo numa alteração de consciência. Até algumas pessoas, eu achei muito interessante, me perguntaram se eu já tinha tomado ayahuasca, alguma coisa assim, porque a maneira como estava escrito era muito semelhante. Eu falei assim, não, eu nunca tomei, né? E aí a pessoa falou, nossa, mas quando eu li, assim, para mim era como se eu estivesse dentro daquela miração que se diz que se tem, né? O termo que se usa é miração, para o que se enxerga e as visões que se tem, que é também num outro tempo, numa outra situação. E o texto, obviamente, ele tem que traduzir isso. É super desafiante, mas enfim, eu também me coloco nessas situações difíceis, né? Para sair também do lugar mais cômodo. E aí foi muito interessante. Perguntaram: você tomou? Eu falei: não, nunca tomei. Mas eu tentei me colocar nessa situação, tentei imaginar como que seria, né? E falaram que está Uhum. muito fidedigno, que eu achei ótimo, assim. Mas, enfim, não procuro ter essa questão do hermetismo, não é algo que eu procuro, não. Inclusive, nem quero. Mas sim, colocar, acho que estruturas narrativas não convencionais eu sempre vou querer. Eu acho que isso também, para mim, é muito desafiante e acho que a gente desafia o leitor também a sair do lugar comum. Acho isso, subverter as formas convencionais, eu acho isso maravilhoso de se fazer. Isso. A próxima questão vai um pouco nisso, assim. Mas, veja, eu acho que é um elogio você ser perguntada se tomou ayahuasca, ser perguntada se as cartas, de fato, são transcrições ou são criações. Acho que para quem é ficcionista, isso é um elogio, no fim das contas, né? Você conseguir mimetizar essas estruturas narrativas aí. O que é diferente, você estava falando aí, eu lembrei de um poeta argentino já falecido, o Néstor Perlonger, que tem, assim, uma boa parte da obra dele a partir da experiência no Daime. Então, assim, aí sim, é uma poética toda do êxtase mesmo. Eu acho que o seu livro, aquilo que eu estava falando lá das várias camadas, eu acho que ele consegue. E aí você falou que tentou equilibrar, eu acho que é um pouco isso mesmo, equilibrar essas várias camadas aí de mais fruição, né? Por exemplo, no trecho lá do canal Molly Shop, né? Que aí é um trecho de mais fruição, mais mastigado mesmo, e outros momentos que, de fato, são mais desafiadores, né? No fim das contas, para quem está lendo. E o que eu ia te perguntar é o seguinte, sobre essa condição, você falou aí do seu apreço pelo trabalho com a linguagem, né? Essa condição de transgressão estética que o seu romance traz, na medida que, por exemplo, né, acho que a coisa central é uma obra que evita aquele esquema do romanção que está tão em voga assim, e eu acho que é muito do que vende, né, o esquema do romanção, tal. Ainda assim, você conta histórias ali no fim das contas, né? É, então, como é que você pensa a importância da transgressão da linguagem como algo que, no fim das contas, interage com a transgressão cultural, né? Que é a transgressão do tema, a transgressão da ideia, que é isso também, é essa condição política, né? Como é que você vê É, essa relação entre a transgressão de linguagem e a transgressão de tema, no fim das contas? perfeito. Fico feliz que você tenha notado esse aspecto e feito essa pergunta. Fico bem feliz, porque, inclusive, esse é um dos aspectos que eu estou estudando, estou pesquisando, né, no mestrado, é justamente isso, quer dizer, como que
ao trabalhar determinadas temáticas que são transgressoras, subversivas, a própria forma textual também sofre essas transgressões automaticamente. Então, a gente consegue ver um todo que se entrelaça. Então, linguagem e conteúdo estão em profunda conexão para que, digamos, aquilo que essa obra de arte, aquilo que esse livro veio trazer ao mundo, seja comunicado, seja apresentado da melhor forma possível. Isso é algo que me interessa totalmente. Então, eu acho que para mim seria incompleto se eu trabalhasse com temáticas de transgressão ou de subversão ou de contestação da norma, de tudo aquilo, né, que hoje é vigente ou é tido como correto, como o certo, como o normal, para que outros, né, sejam vistos como anormais, como incorretos e que precisam ser, digamos, doutrinados para que passem a ser, né? Então, quer dizer, para mim não teria sentido escrever um livro que falasse sobre isso, mas que tivesse uma forma absolutamente tradicional, que tivesse uma forma absolutamente convencional. Então, que a sua forma literária, digamos, que é escrita, obedecesse a um padrão que a gente já está super acostumado a ler em livros dos mais diferentes gêneros e de todos os cantos, né, por aí. Para mim, eu preciso que essas duas coisas estejam casadas. Então, conteúdo e forma precisam sim estar entrelaçados, profundamente entrelaçados. E é isso que me dá prazer de escrever, é isso que me traz verdadeiro sentido mesmo, sabe, Ricardo? Para a minha criação, assim. Eu adoro poder fazer isso, eu adoro poder experimentar, eu adoro pensar, nossa, o que nesse trecho eu vou poder fazer para que o que eu também estou querendo dizer tenha ainda mais sentido através da própria forma, né? Então, que não seja só o que eu estou dizendo, mas como eu estou dizendo. Então, o como eu estou escrevendo é tão importante quanto o que eu estou escrevendo. E isso, para mim, faz total sentido. Não teria como também ser de outra forma. Eu não conseguiria, eu acho. Pelo menos para mim, né? Não faria sentido assim. Talvez fosse comercialmente mais interessante, certo? Mas aí eu acho que aí ficaria esse embate, né, entre o que para mim, como, né, uma pessoa que pensa literatura e que quer, né, criar dessa forma, abrir mão, né, dessa parte, desse aspecto, para deixar só a temática e a forma ser uma forma absolutamente convencional. Talvez um dia eu escreva um livro absolutamente convencional também, né? Não sei o que pode acontecer, assim, talvez, sei lá. Um dia eu fale, não, agora eu vou escrever um livro absolutamente convencional e tudo bem também, né? Não tem certo e errado. Mas por enquanto eu ainda quero experimentar, eu acho que tem muito ainda a ser explorado, a verdade é essa. Eu acho que a gente tem uma língua aí a ser explorada, a gente tem muita coisa a ser explorada, então eu quero poder explorar dessa forma, eu tenho essa vontade, assim, essa ânsia pela exploração, sabe? Me traz, assim, muito prazer em fazer isso, assim. É difícil, é o caminho mais difícil, com certeza. Em vários aspectos é o caminho mais difícil. Mas eu prefiro. Você falou exploração, o que é que você está explorando no mestrado? Só fazendo um parêntese aqui com
não tem a ver com o teu livro exatamente diretamente, mas já que você mencionou aí, o que você está Sim, trabalhando? eu estou fazendo uma pesquisa, primeiro sobre linguística, estou estudando agora um pouco a questão da linguística, a questão da linguística queer, como que a língua sofre diferentes influências de acordo com os grupos que a praticam, conforme as necessidades e conforme o tempo passa, quer dizer, como que a língua vai passando por essas transformações e, obviamente, como que se dá isso na literatura, é algo que me interessa muito. Também estou com um olhar para a própria questão da transgeneridade na literatura contemporânea, então, olhando tanto a representação da transgeneridade quanto a autoria de pessoas transgênero na literatura. Então, o que é muito forte é a questão das autobiografias, principalmente aqui no Brasil, é muito forte. Então, estou olhando para isso também, estou pesquisando esse aspecto dessas autobiografias e olhando um pouco para essas representações na literatura, como que elas se dão, como que elas se apresentam, como que isso também se comporta na forma do texto, se esses textos também apresentam características específicas, quais características são essas? Eu estou nesse momento, assim, tô pesquisando, estou indo por esse caminho, assim. Mas são vários fios ainda que eu estou Uhum. puxando, sabe? Tá construindo o objeto, assim, É, né? é. Sim. Mas eu acho interessante, porque fica uma relação bastante próxima, né, do que, com o que você escreve. Eu, por Ah, exemplo, sim, no mestrado e doutorado, estudei romancistas do Nordeste dos anos 30, José Lins do Rego, Jorge Amado, Graciliano Ramos, que não tem nada a ver diretamente com aquilo que é a minha prática de escrita literária, assim. Então, e aí eu até tento, você falou que talvez um dia escreva um romance tradicional, eu até tento, eu consigo escrever uma página, mas depois dessa página eu já começo a fazer as bagunças, as misturas e tudo se pois perde, eu é, não pois consigo. é. Dá um salto no Quase, tempo, quando você vê, você já, né, deu um salto no tempo, você já subverteu tudo. Falar, ah, não é tem quase jeito. um, é quase um fetiche pelo tradicional, assim, mas não rola. É, teve uma coisa, Cris, que você falou agora há pouco, que é se você facilitasse a escrita, talvez vendesse mais, né? Essa coisa que a gente começou falando dela aqui, do livro enquanto produto também. É, então, tem a ver um pouco com essa condição pública de quem escreve. E é sobre isso que eu queria te perguntar. Como é para você lidar com esse aspecto? Por exemplo, aqui você está dando uma entrevista, né? E provavelmente vai conseguir mais, espero, mais leituras, né? Que a gente vai deixar, inclusive, ao fim, na descrição do vídeo, a gente vai deixar o link, inclusive, para as pessoas comprarem o livro. Mas como é que é para você lidar com essa condição pública de quem escreve, né? Indo, por exemplo, a feiras, a eventos universitários, fazendo um pouco isso que a gente faz muito nesse nosso campo literário pouco profissionalizado, né, no Brasil, que é a gente ser relações públicas do nosso próprio texto, né? É algo que é tranquilo para você, é, porque gera inclusive uma cobrança, né? Às vezes você se sujeita a cobrança, você está na esfera pública, né? Por exemplo, você foi ao escritor na USP, né? Eu vi aqui que você tinha ido a esse evento. Como é que é para você lidar com essa condição pública de quem escreve? Assim? Ah, esse aspecto eu acho bem tranquilo, na verdade, assim. Essa questão de participar de eventos, acho que desde que seja uma curadoria bem pensada, né? Uma mesa em que a gente possa falar sobre o nosso trabalho e apresentar bem aquilo que a gente pensa, que a gente
faz. Eu acho que é muito bom. Na verdade, é um dos melhores aspectos. Acho que existe pouco, inclusive. Para mim, deveria existir até muito mais eventos e oportunidades, assim, como você disse, é pouco profissionalizado aqui no Brasil. Então, são oportunidades escassas ainda, né? A gente olha para outros países, oportunidades de bolsa, de criação literária mesmo, de estudo, de desenvolvimento de projetos, de apoio, de suporte. É outro universo, assim, dependendo do país, né? Então, a gente está num país que investe muito pouco em literatura. Então, é, a gente ainda tem poucas iniciativas. A gente tem, não é que também não existe nada, eu acho que a gente tem, mas, assim, temos poucas. Para mim, poderia ter muito mais, na verdade. Eu gosto, para mim é tranquilo participar de mesas. Eu participei agora, recentemente, faz o quê? Faz 2 semanas lá do Festival Literário do Vale do Ribeira. Foi bem legal, um festival, assim, grande, super bem estruturado e que levou um monte de gente. Então, eu quero que iniciativas como essa mais que multipliquem mesmo e que tenham muito, assim. Então, para mim é um prazer. Eu sempre gosto, porque a gente entra em contato com o público também, as pessoas vêm conversar, se interessam. É outro tipo de contato, porque essa coisa de ficar só pelas redes, eu acho que desgasta. É um formato que eu acho que também está um pouco desgastado. O escritor que só se divulga pela rede, eu digo, né? Que só usa as redes sociais para tentar se aproximar. Acho que a gente precisa sim ter esse equilíbrio também entre eventos presenciais e pela Uhum. internet, online. Acho que é importante já começar a pensar nisso. Então, eu procuro ter um pouco desse equilíbrio, assim. Mas acho complicado quando tudo fica nas costas do escritor. Então, o escritor tem que ser o seu próprio relações públicas, o seu próprio assessor de imprensa, ele tem que cuidar de tudo, porque senão. Aí eu acho que já fica bem difícil, sim. Porque a gente tem que ser mil e uma tarefas. E às vezes nem sempre a gente tem estofo para isso, a gente tem know-how para isso, a gente tem, enfim, conhecimento para isso, né? Fica às vezes muito difícil, muito desgastante. Então, acho ótimo participar, essa questão da esfera pública. Não eu acho que é um braço, digamos assim, é uma consequência, inclusive dar oficinas, esse tipo de coisa, e ir para esses eventos, acaba sendo importante, porque também é um reforço na renda do escritor, porque esses eventos geralmente pagam cachê, as oficinas também são remuneradas. Então, para a gente acaba sendo muito importante, né? Pensando no Brasil ainda, Uhum. né? Que viver só da venda dos livros é uma realidade que ainda é para bem poucas pessoas. Então, acaba sendo muito importante, assim. Então, eu não vejo digamos, com maus olhos. Eu gosto, eu participo, eu vou na medida do possível, do que eu posso. Eu estou sempre presente, mas acho complicado, sim, o que você colocou, quando o escritor tem que ser responsável por tudo, aí fica difícil. Fazer a própria divulgação, fazer tudo, cuidar de todos os aspectos, desde da produção do livro até a ponta lá, a distribuição. Eu conheço, por exemplo, autores que cuidam até da própria distribuição. Eu acho isso uma loucura, assim, nossa, acho insano. Não sei como essas pessoas conseguem, porque é muita exigência, né? E ainda trabalham, tem um emprego formal, né? Ainda por fora, assim. Você fala, meu Deus, como é que é possível, né? Mas, por outro lado, eu acho que é o que está acontecendo, né? Então, igual a gente tem a uberização na É, sociedade como um todo, no campo da escrita também. Está todo mundo criando é. seu próprio selo e, às vezes, né? Eu conversei, sei lá, com o Marcelo Labes aqui. Ele Ah, falou, sim. olha, eu estou me autopublicando porque, no fim das contas, eu controlo toda a cadeia e eu acabo ganhando mais em termos de Sim, venda, no sim. fim das contas.
do que estando numa editora e tirando lá a minha porcentagem apenas. O caso Então, dele é muito interessante porque eu acho muito bem sucedido, assim, ele sabe fazer e ele soube fazer muito bem isso. Então eu admiro muito ele, assim, acho que é, e a coisa está indo bem, né? E eu acho incrível o exemplo dele, né? Mas o que eu disse é assim, às vezes escritores que nem é isso de criar o próprio selo, mas de estarem assim meio que à mercê, sabe? E correndo atrás do próprio rabo e não conseguindo fazer uhum, nada uhum, e não dando conta mesmo, porque é muita coisa sim, ao mesmo tempo. Então, assim, às vezes fica pesado demais mesmo, né? sim, sim. Em termos de pressão e de tudo isso. E vem cá, você deve estar feliz porque o teu livro está sendo traduzido também, né? Assim, saiu na Itália, né? Saiu na Itália, saiu agora, já faz o quê? Faz uma semana e meia, pela Word Bridge Edizioni, da Itália, e está encaminhada para Moçambique, que é a 3009, e a Cefsafa, que é lá do Egito, que eu estou Mas, aguardando para ver como que vai ser o direcionamento ainda, assim. A Cefsafa eu acho que é, sai antes do que a 3009. E vamos ver o que mais, né? O que mais tá para acontecer aí. Mas esse projeto da. Engraçado que foi o mais recente, assim, foi o contrato mais recente, esse da WordBridge, que é da Itália, e aconteceu assim, até que com uma certa rapidez, foram alguns meses, e aí já está sendo comercializado. E estou bem contente, porque é uma forma, lógico, de disseminar, né, a literatura e alcançar outros públicos e, uhum, enfim, ver como é que o livro vai repercutir também numa outra realidade, né, numa outra sociedade, com tudo que ele traz de reflexões, e eu estou morrendo de curiosidade, estou esperando para receber os primeiros feedbacks, assim, os primeiros retornos. mas parabéns por isso. É Obrigada. isso, gente. Recomendo muito aqui para vocês a leitura. Elas Marchavam Sob o Sol, de Cristina Judá. A gente vai deixar o link da editora dublinense na descrição do vídeo. Eu agradeço a quem assistiu aqui e agradeço principalmente a você, Cris. Foi, né, assim, ótimo te receber, ótimo te ouvir, te conhecer, né? Maravilha, te agradeço muito. Eu adorei o papo, foi demais, foi um super prazer mesmo. Conte comigo sempre que quiser e vamos trocando. E o pessoal que quiser também entrar em contato comigo, posso deixar aqui o meu contato do Instagram, se depois coloca. E Isso, qualquer coisa, estou super à disposição. Obrigada. maravilha. Então, até semana que vem com mais outro livro. Até lá.